E para participar do nosso painel, convidamos o professor Arnaldo Barbosa de Lima Júnior, secretário da CESU, do MEC. E também o professor Tomás Dias Santana, coordenador-geral de Expansão e Gestão das Instituições Federais de Ensino. Boa tarde novamente. Então, é com muita alegria que o Fórum recebe o nosso secretário de Ensino Superior, do MEC, falando para conhecer um pouco do que a gente vem vivenciando ao longo desses anos com o nosso fórum. Nosso fórum é itinerante exatamente para isso, para que a gente possa, a cada campus, a cada universidade que a gente visita, a gente pode absorver um pouco da cultura local, absorver um pouco de tudo que eles conseguem inovar e trazer como referência para as demais universidades. Então, é isso que a gente também tem visto aqui, assim como a gente vê em todos os outros campos que a gente visita, em todos os fóruns que a gente faz, sempre tem uma experiência que serve de inspiração para toda a rede. E isso faz com que o nosso fórum seja forte, isso faz com que as universidades continuem com a sua relevância e, como eu sempre digo, desde o início, uma universidade forte é um MEC forte, é uma sociedade forte, e quem ganha é o Brasil. A gente tem, nas universidades, toda essa estrutura de pesquisa, toda essa força na parte de desenvolvimento, na parte de tecnologias, e isso tem sido absorvido. O Tomás, que a gente recebe com muito carinho depois de 2 anos fora do fórum, né, Tomás? Agora está dentro do MEC e sabe da importância do FORPLAD, sabe da importância das universidades para o país, e a gente fica muito feliz de ter o MEC aqui com a gente nessa direção, no sentido de que as universidades precisam estar juntas, o MEC precisa também estar apoiando sempre para que a gente tenha uma universidade forte, e isso vai trazer cada vez mais força para o Ministério e para a sociedade. Então, mais uma vez, agradecer a presença do senhor secretário, do Tomás, e passo a palavra já para o senhor. Bem, boa tarde a todos. Estou vivendo um sonho, né? Recentemente lançamos um projeto e, no final das contas, é isso aqui. Então, acho que a gente vocês estão de parabéns. Queria saudar especialmente o reitor Ubaldo, o Vladimir, que nos recebeu, dos quais eu saúdo todos os presentes. Realmente, toda vez que a gente vem visitar uma universidade, a gente aprende muito, né? Acho que é uma grande ação de extensão e também parabenizar aí um pouco atrasado o Dia dos Professores, 15, né? Vocês têm me ensinado muito, eu tenho aprendido bastante. Acho que essa troca é que nos faz cada vez mais fortes, e a divergência é sempre positiva, especialmente no mundo plural, como é o mundo acadêmico. Então, a gente trouxe uma apresentação rapidinha, porque já projetou aí, Tomás? Ainda não, né? Porque também a gente está saindo daqui a pouquinho, tem o voo às 19 horas, então a gente vai ter que ser um pouco curto, mas eu desde já coloco meu e-mail e meu telefone à disposição para quem tiver dúvida ou críticas, né? E a gente está sempre aberto aí ao diálogo. Está aberto? Acho que está lá. Deixa eu passar por aqui, acho que é melhor ficar em pé, porque talvez eu fique um pouco mais à vontade. Bem, no dia 17 de julho nós fizemos o pré-lançamento do Futurice. É um projeto ainda em construção e desde já também peço para que todos possam sugerir aperfeiçoamentos. Ainda faremos uma consulta formal antes de enviar o projeto, que a nossa meta é enviar o projeto um projeto de lei em regime de urgência até 8 de novembro. Então, na semana passada eu apresentei dentro da Andif, na Associação dos Reitores, o secretário Ariosto também da CETEC apresentou para o CONIF. É bom lembrar que o Futurice não é só para as universidades, é para os institutos federais também. Bem, seguindo adiante, a gente vai fazer uma breve apresentação, então, falando um pouco dos dados quantitativos e qualitativos da pré-consulta, falando do Futurice como uma nova estratégia de financiamento adicional. Os recursos públicos estão garantidos, isso, inclusive, a gente deixa claro no projeto que a gente está escrevendo. A gente constitui um grupo de trabalho com especialistas jurídicos, e a gente fez várias modificações, o texto ficou ainda mais
palpável, né? Acho que até a Dulce, que está aqui, pode falar um pouco mais também, que acho que ela realmente disse que o texto evoluiu muito, então vou tomar suas palavras, né, Dulce? Como vários outros também acabaram e é fruto desse diálogo contínuo que a gente tem. Fala um pouquinho da implantação dos fundos patrimoniais, que já tem lei aprovada, e a gente vai trabalhar para implementá-los, e também um pouquinho do orçamento 2019 e 2020. Bem, para alguns que já viram essa apresentação, tem alguns slides repetitivos, mas acho que é bom conceituar para muitos que não estão participando tão ativamente do debate. Então, o Futuris ele se baseia tanto nas melhores práticas nacionais quanto internacionais. Aqui é um gráfico para dizer que as 15 principais universidades que estão bem públicas, né, universidades públicas que estão melhor colocadas nos rankings internacionais, estão entre os 50 melhores universidades do mundo. A gente percebe que do orçamento total delas, menos de 35% é orçamento público. Não quer dizer que o bolo delas é menor. O que a gente quer é aumentar o tamanho do bolo, para que a participação no setor privado também seja cada vez maior aqui no Brasil. E a gente se valeu especialmente de 3 grandes instrumentos financeiros para que a gente possa adicionar recursos e que possa facilitar a previsibilidade e o melhor planejamento dos reitores, né? A gente tem o funding, que eu explico mais à frente, um fundo soberano do conhecimento e um fundo patrimonial para as universidades, e também teremos um fundo patrimonial do MEC. Onde vai? Bem, sobre o funding. Aqui é acesso a recursos patrimoniais, creditícios, incentivos tributários. O Marcelo Hack falando aqui não teve nenhum incentivo tributário para construir um parque tecnológico como esse. A gente vai permitir que também as ações no âmbito do Futuris podem ter incentivos tributários. Então, o primeiro são 50 bilhões de patrimônio da União. A União hoje tem cerca de R$1 trilhão. O Ministério da Economia vai nos doar para o Futuris 50 bilhões de reais em patrimônio da União, para que isso gere recursos adicionais. Na apresentação anterior, o Marcelo falando que isso aqui tem 2 fundos imobiliários que acabam trabalhando para a construção e para a manutenção do parque, né? Então, aqui a gente está pensando em constituir alguns fundos imobiliários para que a gente possa trazer mais recursos para as nossas instituições federais de ensino superior. Também teremos fundos constitucionais, então tem 33 bilhões de reais que não são emprestados hoje, que ficam represados na conta do Tesouro Nacional, e esses recursos serão emprestados para fundações de apoio, para organizações sociais, para startups, para empresas juniores e para a sociedade de propósito específico, para que seja reinvestido dentro do ecossistema de inovação e que isso possa gerar recursos indiretos e adicionais também para as nossas instituições federais de ensino. Nós temos aqui lei de incentivos fiscais e depósito à vista, então lei de incentivos tributários. Toda vez que o empresário ele investe em inovação, temos várias leis hoje de incentivos tributários. Quando forem realizar no âmbito do Futuris, eles poderão deduzir de imposto de IPI, imposto de renda. Então, teremos incentivos para atrair esses investidores para investir em prédios como esse. Depósito à vista. Hoje, 2% dos nossos recursos são depositados nos bancos e eles são retidos no Banco Central sem nenhuma remuneração para os bancos, a não ser que esses bancos tomem risco e emprestem esse recurso para alguém. Geralmente é emprestado para microempreendedores individuais, para pessoas com vulnerabilidade social. A gente está pedindo para que também sejam emprestados para startups no âmbito de ecossistema de inovação e parques tecnológicos como esse. Recursos da cultura, então, todas as ações relativas à modernização de museus, bibliotecas, ações de extensão, né? Tem muitas ações provenientes dos nossos alunos que muitas vezes vêm de cotas, então temos muitas ações que a gente vai fazer com que as instituições federais sejam cada vez não só palcos de política pública, mas também como polo de desenvolvimento econômico e social, inclusive regional. E teremos também aqui fundos patrimoniais e utilização econômica de espaço público. Deixa eu passar aqui um pouco mais rápido. Opa. Bem, o Fundo Soberano do Conhecimento. Então, hoje, quem quer poupar dinheiro, muitas vezes investe em título público do Tesouro Nacional. Ou bota na poupança, ou bota no CDI. Isso aqui é um instrumento financeiro que a gente está criando. Está dando para ver a imagem? É que eu estou de costas e não estou conseguindo ver. Dá para apagar aqui? Bem, então o que a gente quer fazer? Com que o futuro, a gente pode ter as maiores divergências possíveis, mas quando se trata de trazer recursos para a educação, todos nós temos que nos unirmos em busca de mais recursos,
Então, isso aqui, o Futurice, ele não é só um programa de educação, ele é um programa de desenvolvimento econômico e social. Então, a ideia é que, em vez das pessoas investirem em títulos públicos, aquelas que acreditarem no potencial das universidades, dos alunos, dos professores, dos técnicos administrativos, possam comprar cotas desse fundo privado. Esse fundo privado terá um braço que será um fundo de investimento imobiliário e outro braço de fundo de investimentos e participações. Qual que é a ideia? É dar uma segurança de longo prazo a partir de um ativo real, que são imóveis ou terrenos, e um outro fundo que ele precisa de maturação. Ele oscila muito, precisa de um pouco mais de tempo para maturar, para que a gente consiga explorar patentes, sociedades de propósitos específicos e startups. De forma que, se os alunos, os professores estão usando os nossos laboratórios, estão conversando aqui, um percentual desse recurso futuro, de tudo que for bem sucedido, inclusive das patentes, volte para os próprios investidores e também para as instituições federais de ensino. Por exemplo, o iFood nasceu da USP, mas a USP não recebe nada por isso. Lá no Vale do Silício, o Airbnb, o Uber, uma grande parte daquela renda volta para as universidades. Então, em um mundo polarizado como nós estamos vivendo, a gente tem que focar no que é institucional. E eu diria que a gente traz as melhores práticas, tanto de pensadores da esquerda como pensadores da direita. Pensadores da esquerda, pode-se falar em Darcy Ribeiro. Darcy Ribeiro pensou na Fundação Universidade de Brasília. No discurso dele de honoris causa, fala de um fundo patrimonial para a UNB. E aqui a gente pode falar também de um percentual de retorno futuro, como Milton Friedman, como o contrato de capital humano. Então, a gente está pegando várias das boas ideias ao longo desses anos em relação ao desenvolvimento de capital humano, para que a gente torne de forma institucional mais recursos para as universidades e para os institutos federais. Então, o objetivo é que tenha um agente financeiro privado para atrair cada vez mais retorno e tenha segurança jurídica. O Marcelo estava falando aqui quão difícil é para o investidor privado que não conhece a 8666, não conhece as legislações. Quando você faz um fundo CVM, que é nesse caso aqui, um fundo regulado pela Comissão de Valores Imobiliários, fica muito mais atrativo para os investidores estrangeiros. Tudo bem? Mas o objetivo é que venham mais recursos, especialmente para a pesquisa. Bem, o que a gente está fazendo nesse momento? Aqui são as 14 principais universidades americanas. A gente está falando dos fundos patrimoniais que elas têm. Harvard, 39,2 bi. Texas, 30,9. Yale, 29,4 bi. Lógico, há muitos anos eles vêm construindo esses fundos, mas nenhum deles teve um aporte inicial do tamanho que a gente vai ter. Então, se bem gerido com governança, a gente vai trazer mais recursos para que tenha maior previsibilidade, porque o orçamento público ele vai variar. Por quê? Por causa dos ciclos econômicos. Com os recursos privados, a gente sai desse automatismo do gasto, do planejamento de ter que gastar no final de novembro, dezembro, senão a gente perde o recurso que volta para o Caixa Único do Tesouro Nacional. A gente deixa de ter um orçamento anual para ter um orçamento plurianual. Então, esse é o objetivo. Então, é a primeira vez na história da humanidade que a gente tem mais recursos do que ativos financeiros. E tudo que a gente está fazendo é criar ativos financeiros para que esses investidores possam conhecer os projetos que são desenvolvidos nas nossas universidades, que são patrimônios da nossa sociedade. Todo mundo tem muito orgulho do que faz. Então, a nossa ideia aqui é ajudar na promoção, sem se apropriar de nada, logicamente, para que a gente consiga atrair mais recursos. Então, essa primeira coluna aqui é o retorno financeiro em 1 ano, essa segunda em 3 anos, 5 e 10 anos. Percebam que o menor retorno em 1 ano foi de 8,9% aqui do Fundo Patrimonial da Califórnia, e o menor em 10 anos de Harvard. E aqui a gente está conversando com vários desses investidores, para que eles sejam consultores permanentes do Futurice. Já que esses recursos todos estão sendo investidos no mundo todo, a gente quer que esses recursos venham para o Brasil. E grande parte já está vindo. Por exemplo, University of Texas, 30,8 bilhões. Né? A gente está dizendo que esse fundo investe em 1.650 empresas, 149 entre Estados Unidos e China. No Brasil, já investe em 49 empresas com retorno de 13% em 1 ano. Ou seja, maior, inclusive, do que naquele slide anterior. Então, o Brasil tem um grande potencial. Se a gente conseguir empacotar isso dentro de projetos com sustentabilidade, a gente vai atrair cada vez mais investidores. E como a gente vai fazer isso? Já vamos fazer, inclusive, um plano de mobilização em favor do Futurice por meio de leis já aprovadas. Então, aqui é a Lei 13.800, de 2019, que nós aprovamos recentemente,
Então, a gente vai instituir uma organização gestora, que é essa que vai fazer as aplicações dos recursos. Vai ter uma organização executora, que pode ser uma fundação de apoio, um organismo internacional, uma organização social, e vai ter uma instituição apoiada pública. Vai ser contratualizado por meio de um termo de execução. Então, a ideia é que a gente já comece a fazer isso. Então, já temos lei aprovada, vamos integralizar essa parte dos imóveis, já estamos conversando com a Secretaria de Patrimônio da União, vamos aplicar isso no mercado financeiro, a partir de uma cessão de uso, cessão real de uso. E a gente não vai alienar patrimônio público, é uma cessão real de uso de 50, 100 anos, ou mesmo o usufruto oneroso, que é um instrumento financeiro que, por exemplo, a Fundação Lehman utiliza, especialmente na escola que eles estão fazendo de ensino médio, na Eleva. Então, a gente vai ter fundos imobiliários como esse que está aqui, construindo prédios e parques tecnológicos justamente como esse. Tudo bem? Bem, seguindo adiante aqui. E a pré-consulta? A gente tem vários dados quantitativos. A gente teve mais de 55 mil participantes, pessoas que se inscreveram, mas que, de fato, fizeram alguma sugestão, foram 33.233 pessoas. Por isso que a gente sumiu um pouquinho, a gente tinha que compilar esses dados, porque foi bastante foi uma surpresa muito positiva, porque foram muito boas contribuições. E o total de páginas de mais ou menos 2.700 páginas. Então, agora, a gente construiu um grupo de trabalho, esses especialistas jurídicos, né? Foi liderado pela Fernanda Zamorano, que trabalha comigo, uma advogada da União, e tiveram outros procuradores que trouxeram essa experiência da ponta. E foi um grande aprendizado. É algo que a gente quer fazer, inclusive, de forma perene, para que a gente não fique tentando fazer as coisas simplesmente lá de Brasília, né? Tem que trazer o exemplo de vocês e tudo que a gente possa ajudar para reduzir essas barreiras. Então, como se vê, grande parte do público é um público com nível superior e mestrado, doutorado também. Bem, e como é que foram mais ou menos divididos? A gente dividiu em vários tópicos, em dados gerais, tá ali, operacionalização, papel da organização social, fomento, os eixos, os fundos e também o comitê gestor. Então, por exemplo, o que foi mais perguntado, o que estava menos claro, azul é o que estava totalmente claro, na coluna do meio, claro com ressalvas, e a vermelha não estava totalmente clara. Não quer dizer que foi a favor ou contra. Pode dizer que não estava claro e as pessoas que foram as que mais contribuíram também. Tá? Então, a gente não fica aqui se foi a favor ou contra o Futuris, até porque não é o objetivo. O objetivo da consulta formal e ser contra ou a favor é depois da aprovação do projeto no Congresso Nacional. Então, temos um longo caminho ainda. Então, o papel da organização social foi o que foi mais questionado. Então, no texto que a gente já fez com os procuradores, já deixou bem mais claro esses pontos. Então, sobre os dados qualitativos, das 37 mil contribuições, grande parte também foi de elogio, crítica, e a gente não ficou avaliando essa parte. Mas o que a gente levou como pertinente, grande parte, com dúvida, sugestão, inclusive a gente fez um algoritmo jurídico para pesquisar algumas leis, alguns dispositivos, para poder facilitar na interação e na construção desse novo texto. Bem, e quais foram as alterações relevantes da proposta? Primeiro, que tinha os 3 eixos: gestão, governança e empreendedorismo, pesquisa, inovação e internacionalização. Questionou-se muito que o Futuris poderia, eventualmente, entrar na autonomia das universidades, ferindo o artigo 207. A gente deixa claro no texto a obediência formal ao artigo 207 e tiramos gestão e governança. Até porque gestão e governança não é um fim em si mesmo. O objetivo é alcançar metas de resultado em cima desses 3 eixos agora: pesquisa, desenvolvimento tecnológico e inovação, PDI, empreendedorismo e internacionalização. De forma que a gente pense em avanços incrementais, adaptativos e, de certa forma, disruptivos. A ideia é cada vez mais fazer com que a gente explore a marca da qualidade da nossa educação, exportando as melhores práticas para o exterior. Então, não se fala mais em gestão, tá? Até para não... Porque lá no artigo 207 fala gestão patrimonial e financeira. Então, como é que vai ser? Não vai ser mais adesão, vai ser participação. Por que participação? Porque é uma construção conjunta. E aqui a gente vai formalizar e, pela primeira vez, regulamentar um instrumento constitucional que nunca foi regulamentado, que são os contratos de desempenho. Então, é por meio do contrato de desempenho que a instituição vai poder participar. Tudo bem?
Também deixamos claro, o texto gerou-se muita polêmica sobre a obrigatoriedade de contratualização com organizações sociais. Não é o objetivo é dar segurança jurídica, seja pela contratualização com fundações de apoio, com organizações sociais ou com qualquer outro agente que possa facilitar a vida das universidades. Então, a gente, inclusive, inclui as fundações de apoio, que foi um pedido da Confies, por meio do Fernando Peregrino. Então, deixamos bem claro, até porque a aproximação das fundações de apoio, hoje já arrecadam cerca de 5,5 bilhões, então deixamos explícita a participação deles. Eles sempre estiveram no texto, mas assim não estava totalmente claro. Então, a gente deixa isso bem claro. Nos fundos também, no fundo de autonomia financeira, a gente deixa claro que vai ser um fundo patrimonial do Futurice e um fundo soberano do conhecimento. Não quer dizer que as universidades não possam ter seus próprios fundos patrimoniais. A gente só está dizendo que com a imóvel da União, ela vai poder fazer isso. Se a universidade quiser institucionalizar o seu próprio, bom, vai ter despesas administrativas, mas se não quiser pegar carona num ganho de escala do Fundo Patrimonial do Futurice, ela poderá fazer, desde que todo o retorno proveniente daqueles ativos das universidades voltam para as próprias universidades. Teve toda uma discussão de comitê gestor, do papel também desse comitê executivo, a gente suprimiu. Assim como as penalidades e também o ensino dentro do escopo lá dos eixos e da participação das organizações sociais. Então, todas as polêmicas que foram geradas, inclusive aquelas universidades que se manifestaram, eu acho que, na minha forma de ver, até contrária, porque não era um projeto aprovado e não é um referendo, elas fizeram ali suas críticas. Então, todas essas críticas que fizeram, a gente adaptou no texto. Então, não teve nenhuma grande crítica que não foi adaptada. Então, mais uma razão agora de todo mundo que quer trazer mais recursos para as instituições, para a educação, olharem o Futurice com carinho. E o que eu pediria? A gente está aqui no mundo acadêmico. No mundo acadêmico, a gente tem que ler sempre a fonte primária. Não vamos ler jornal. Fulano disse isso, fulano disse aquilo. Temos um texto público e, ainda assim, vai ter um texto novo, mais consensuado, inclusive, com os reitores, para que a gente possa enviar para o Congresso Nacional. E lá, sim, teremos uma consulta formal, né, onde a democracia se expressa da melhor forma. Então, a ênfase, ponto de destaque, uma grande ênfase na autonomia universitária. Ninguém quer mexer na autonomia universitária. O que a gente quer dizer é que a autonomia universitária ela se torna mais desafiadora quando os recursos discricionários estão caindo. Isso é um dado. E tem caído há muito tempo. E vai continuar caindo, e não é o problema, mas a gente tem o novo regime fiscal, a PEC do gasto. Então, o que a gente quer fazer? Trazer mais recursos para que as universidades possam ter mais autonomia, mais flexibilidade por meio de recursos adicionais. A gente esclarece também que os recursos adicionais não substituem as dotações orçamentárias, tem um dispositivo específico sobre isso. Então, tem a garantia da manutenção das dotações orçamentárias regulares. Também tem a ampliação das atuações das fundações de apoio, como eu disse. Também há uma previsão de comercialização de produtos. Quando a gente faz pesquisa, não é a compra de caneta. É difícil a gente saber o que a gente vai produzir, e muitas vezes, no teste de hipótese, a gente muda. Então, todo excedente de produção de produtos e de serviços poderá ser comercializado pelas fundações de apoio e o resultado poderá vir para o fundo patrimonial daquela instituição. Então, é quase que uma doação obrigatória. Porque hoje, na prática, a universidade não pode vender aquilo e a empresa não pode reter, não quer aquele produto de volta. Então, fica no limbo ali, né? Então, são receitas adicionais também. A gente tira toda a obrigatoriedade de redução de gasto com o pessoal. Na verdade, a gente tem uma preocupação global, mas é uma preocupação com todas as universidades e institutos federais, independente dela aderirem ou não ao Futurice. Então, não tem nenhuma, foi especulado nos jornais, mas não tem nenhuma palavra de redução de despesa com o pessoal no texto. A gente inclui, e fui bastante criticado que não apareceu explicitamente os técnicos administrativos, a gente inclui a participação dos técnicos administrativos, assim como as empresas juniores também. E aqui a gente deixa claro no texto que a gente dispensa de licitação por notório saber qualquer contratação pela administração pública federal, estadual, municipal ou distrital com as empresas juniores e com as instituições federais de ensino. E também a gente permite a qualificação dos núcleos dos NITs como organizações sociais, que é um desejo de muitas delas. Bem, teve uma polêmica aí que também saiu no jornal, mas que isso já estava tudo dentro do que a gente já tinha conversado com o Ministério Público, que
a gente está focado no resultado. Lógico que a gente vai responder ao Ministério, já respondeu ao Ministério Público há muito tempo, e vai fazer uma consulta pública formal, obedecendo o decreto 91, que vão ter os pareceres jurídicos dos vários ministérios, antes da gente enviar para o Congresso Nacional. Então, saiu algumas polêmicas, mas só deixar bem claro que isso já tinha respondido para o Ministério Público e essa consulta formal virá até o final do mês. Então, qual que é o nosso cronograma? Então, a gente apresentou lá em 17 de julho o pré-lançamento, fizemos uma pré-consulta. O ideal é que a gente consiga receber as contribuições dos senhores até o final do mês, para que a gente possa enviar o projeto para o Congresso Nacional. Já conversamos com o Rodrigo Maia e com toda a Administração Pública Federal. Será um projeto de lei em regime de urgência. É isso que é bom deixar claro. Nada impedia que a gente pudesse mandar uma medida provisória. O que a gente optou? Optou por escutar todo mundo. Optou para fazer um diálogo contínuo, construtivo, e é isso que a gente está tentando fazer. Bem, Tomás, você quer vir explicar aqui essa parte? Bem, sobre alguns comunicados. Fiz uma brincadeira aqui, porque acho que a gente está num mundo muito polarizado, mas esse foi um slide que eu tinha apresentado lá na Andifes, mas o fato é que a gente liberou 100% dos recursos de custeio para as instituições federais de ensino superior. Antes da liberação, eu já tinha liberado 43 milhões de reais para finalizar obras, especialmente aquelas que têm 75% para finalizar, né? Aquelas que estão na sua fase final de construção, e também 28,7 em TEDs, que foi acordos anteriores à minha gestão, mas que eram obras prioritárias, segundo as informações que vieram das próprias instituições. Bem, você quer falar essa partinha? Bom, boa tarde a todos e a todas. Prazer estar aqui de volta, né, no FORPLAD. Com o secretário, um certo ciúme, viu? Porque fui 4 anos coordenador do fórum e nunca consegui a participação do secretário da CESU, né? Então, assim, confesso que um certo ciúme aqui, mas é aquele ciúme bom, né? Isso também demonstra a abertura da CESU, né, ao diálogo e a esse momento de interação que a gente sabe que é fundamental, como o Thiago destacou. Essas informações, elas trazem alguns dados que a gente apresentou no Fórum de Campina Grande, né, quando tivemos Wagner e eu lá no Fórum. Nós descrevemos 4 pontos que a gente iria trabalhar a partir daquele momento, que praticamente era quando nós iniciamos a atividade lá no MEC. Um dos pontos era a questão da matriz OCC, né, a gente vai falar disso. A outra questão, já destacada aqui, era aquela questão da força-tarefa dos TEDs, né? Nós tínhamos mais de 500 TEDs na CESU, que tinham diversas situações, mas que prejudicariam esse momento de liberação do TED, caso não fossem resolvidas. Fizemos uma força-tarefa, e aqui eu gostaria de público agradecer a todas as universidades que enviaram as pessoas que colaboraram, foi muito importante. Nós reduzimos mais de 75%, né, os TEDs, só não finalizamos porque alguns tiveram que ser adiados mesmo, porque ainda não tinham finalizados, mas a gente pode dizer que isso está equalizado, né? Como são TEDs que estão em execução, em algum momento chega relatório de cumprimento do objeto, isso tem que ser trabalhado, mas agora é possível de ser trabalhado com a equipe. Então, o resultado positivo aí do trabalho que nós tivemos. O terceiro ponto apresentado naquele foi relacionado aos editais que nós tínhamos previsto, né, para prédios históricos, prevenção e combate a incêndio e acessibilidade. Esse trabalho só não foi possível ser adiantado porque, da mesma forma que as universidades, nós também estávamos com nossos limites contingenciados. Foi a partir da liberação do dia 30 de setembro que foi possível a liberação desses recursos de investimento e para que nós avançássemos no edital. A perspectiva é que, se nós conseguimos vencer essa fase agora, o edital seja lançado ainda este ano. Vai ser um edital bianual, né? Ele vai, então, trazer recursos para essas questões para este ano e para o ano que vem. Alguém pode falar assim, não, mas esse ano eu não consigo licitar mais, não vai dar tempo e tudo. Aí, obviamente, aqueles que participarem para recursos esse ano tem que ser com possibilidade de empenho, né, já de licitação que já ocorreu. Né? Às vezes já tem um registro de preço, então o valor para esse ano vai ser menor e o valor do ano que vem maior. Nós estamos fechando ainda esse detalhamento do edital, mas a perspectiva é que até a semana que vem, se não tiver nenhum outro entrave, a gente consiga lançar o edital, só para vocês ficarem atentos. E, obviamente, assim que lançar, a gente passa outras informações. Bom,
outra informação fundamental é em relação ao orçamento, né? Tanto limite de empenho quanto orçamento, empenho, né? e limite para o ano de 2019. Né? Nós tivemos, então, na sexta-feira, né, o Arnaldo já comentou, a liberação de 100% do limite de custeio. Na sexta-feira mesmo foi operacionalizado essa questão. E aí nós temos ainda recursos de capital que não foram liberados, né? Tem recursos bloqueados e tem, né, limites também para serem repassados. Foram repassados 20%. E, como a gente sempre diz, a nossa luta é para ampliar, aumentar esse recurso de investimento também. Só que não depende, no caso do MEC, né? Precisamos de liberação, de desbloqueio, para que isso aconteça. Então, existe ainda uma expectativa, né, Arnaldo, que a gente consiga avançar nisso. Em relação à proposta orçamentária de 2020, nós tivemos uma série, aí aqui trago a questão da matriz, né, OCC, todo o processo de negociação, né, que acontece entre o MEC e o Ministério da Economia, nós, obviamente, estávamos trabalhando para ampliar o limite do MEC, né, e automaticamente conseguir gerar os recursos, né, da matriz. O fato é que essa negociação ela demorou, né, por uma série de questões, até econômicas mesmo, a própria questão do teto do gasto, e acabou que na semana anterior ao fechamento, né, do prazo para enviar ao Congresso, que conseguiu, através da negociação, né, com a participação aí do secretário, do ministro, que nós conseguimos, então, garantir que 2020 tivesse o mesmo orçamento que 2019. Então, essa não era, né, a negociação que estava posta, havia uma redução, e aí houve um trabalho, então, para que nós conseguíssemos manter no orçamento de 2020, de novo, o mesmo orçamento de 2019. Nós tivemos lá uma definição, na hora do encaminhamento, na definição do Ministério da Economia, que colocou alguns dos orçamentos como reserva. Isso. Esse dado é exatamente quando a regra de ouro, né, que do teto constitucional, então a perspectiva é que a gente consiga que esse recurso, de fato, some ao nosso orçamento a partir do debate lá no Congresso. Esses são os dados. Não sei se o Arnaldo quer acrescentar alguma coisa. Bem, deixá-los bem tranquilos sobre essa parte do orçamento que é condicionado é porque é o seguinte, a regra de ouro ela vem sido descumprida, na verdade ela foi construída para nunca ter sido descumprida. Só que com a despesa previdenciária ela subiu muito. Então, ano passado a gente já vinha tendo que pedir, conforme a Constituição dita, um crédito suplementar para o Congresso Nacional. É como se fosse assim, a gente está pedindo uma autorização para pagar nosso aluguel, o nosso cartão de crédito. Ou seja, a gente precisa emitir dívida para pagar a despesa corrente. É uma situação fiscal muito difícil, mas em nenhum momento o Congresso refutou essa necessidade. Então, quando se bota como uma despesa condicionada, ela mostra que é uma despesa, inclusive, prioritária. Então, realmente, eu não vejo nenhuma possibilidade do Congresso não aceitar. Mas é lógico que isso exige um esforço contínuo de comunicação, de articulação, e é assim que a gente vai fazer, até que a gente, em algum momento, o próprio Congresso Nacional possa mudar a regra de ouro, porque já se exauriu, né? Temos que pensar em novos parâmetros, e é isso que não é um papel do MEC, mas o MEC é influenciado de forma direta. Mas o objetivo final é dizer que a primeira minuta do anteprojeto, a gente tinha dúvida de saber o que eu queria, o que os reitores queriam, o que estava escrito. Eu acho que agora, né, Tomás, a gente convida todo mundo a ler esse texto, que traz uma experiência da ponta muito grande, que eu fiquei bastante orgulhoso. Não quer dizer que é o texto final, até porque a gente está precisando das sugestões de vocês, mas é um texto que evoluiu muito, e eu acho que, inclusive, no eixo internacionalização, que teve uma grande contribuição da CAPES, até a partir da experiência que eles têm ao longo dos anos. Então, em linhas gerais, eu queria agradecer o convite, dizer que estou à disposição dos próximos, né? Para mim é sempre um prazer. Com certeza estou convivendo aqui com vários próximos reitores, então nada como começar a tirar dúvidas antes mesmo de vocês assumirem que eu torço muito para o sucesso de vocês. Eu entendo que a gente está na hora de baixar um pouco a guarda, baixar um pouco a temperatura e começar a pensar no CNPJ das nossas instituições. Então, eu entendo que a gente tem uma janela de oportunidades muito grande, tudo que a gente quer
para o país uma experiência bem-sucedida como essa que tem aqui nesse parque tecnológico maravilhoso. Então, agradeço e estou à disposição para tirar algumas dúvidas enquanto o voo não sai. Obrigado, gente. Então, mais uma vez, a gente agradece a participação do secretário e do Tomás, e a gente abre para blocos de pergunta. Então, primeiro bloco, Rosalvo. Vai, pode ser, pode nada, Dulce. Deixa eu só fechar o bloco, aí a gente começa, tá? Dulce. Mais alguém? Maurício. E Tânia. Tânia e Pedro, e a gente fecha o primeiro bloco. Ok, pode começar, Rosalvo. Boa tarde a todos. Rosalvo, Universidade Federal de Sergipe. Tomás, é sempre bom estar com a gente, né? É um prazer enorme revê-lo. Secretário Arnaldo, como o próprio Tomás disse, o Fórum agradece a sua participação. Nós tivemos, no Fórum anterior, um documento que foi produzido pela nossa coletiva, né, nossa equipe, em que a gente debatia alguns pontos do Futuris, né? Eu e o Pedro, no final, fizemos a redação do texto, e, certamente, um dos problemas maiores em relação à proposta anterior diz respeito à transferência praticamente total da gestão para as OS. E o último artigo, praticamente, do texto, da proposta que estava lá, estabelecia um prazo de 6 meses, prorrogado por mais 6 meses, para que as instituições alterassem seus regimentos internos, inclusive o seu estatuto. Portanto, na nova versão agora, confesso que eu não tive ainda o tempo suficiente para fazer a leitura pormenorizada, mas parece que essa situação já não aparece lá. Eu fui no próprio site do MEC para verificar se tem o documento lá, mas eu não encontrei a nova proposta. Confesso que eu não encontrei, não sei por qual razão, mas não está lá ainda. E aí a minha pergunta é bastante objetiva na seguinte questão. Como, em grande medida, eu estive lá na apresentação que o secretário fez no dia 16, 17 de julho, e a gente não tinha clareza ainda do documento. Nós não tivemos. Quando o Tomás e o Wagner apresentaram a proposta em Campina Grande, muitos de nós cobraram o documento. A gente não teve acesso ao documento. Portanto, se a gente tivesse o documento antes, às vezes, reduziria bastante a desinformação ou a troca, às vezes, o sinal fica cruzado, a linha cruzada. Portanto, a ideia principal do Futuris como proposta de acréscimo de receita, não há nenhum questionamento das universidades. As universidades não questionam, ao contrário, todas as universidades buscavam encontrar meios, e Tomás e Tiago sabe disso, como a gente vem discutindo, que os recursos próprios possam sair da amarra do teto. Portanto, para a gente, como instituição, é fundamental o diálogo. Me parece que, se tivesse havido o diálogo primeiro, nós não teríamos, certamente, tanto embate ou tanta gasto de energia em relação ao posicionamento que nós tiramos, inclusive, aqui nesse fórum. Então, me parece que agora nós voltamos para um ponto de partida, que é o diálogo, a construção coletiva, e aí sim o espaço para que a gente possa, de fato, ter um programa que atenda às aspirações, porque uma coisa é uma universidade dos Estados Unidos, outra coisa é a rede de universidades federais do país. Tem uma diferença enorme, porque são características distintas, padrões tecnológicos distintos, tempos de maturidade distintas, portanto, não se aplicaria um modelo geral para todas. Mas é um espaço aberto, eu acho que é bastante salutar que nós possamos construir coletivamente. Portanto, eu queria agradecer primeiro a presença do secretário, mas também mostrar que o Fórum tem uma preocupação enorme com o orçamento de 2020. 2019 nós encerramos com todos os problemas. O reitor aqui fez um comentário, nós passamos 4 meses num torniquete, né, numa situação limite, né, de sobrevivência, e não gostaríamos que esse evento se repetisse em 2020. Portanto, quero crer que, com o apoio do Tomás e da equipe técnica da CESUR, nós possamos ter uma tranquilidade maior para 2020. É isso, obrigado.
Dulce. Bom, boa tarde a todos, boa tarde, secretário, e a toda a mesa. Especificamente sobre o futuro, esse programa, acho que algumas críticas que nós fizemos, de uma maneira geral, eu em particular, a questão da ausência das fundações naquele projeto inicial, a questão das metas, que faltava clareza, acho que a simplicidade do texto em relação à internacionalização e, principalmente, a clareza nos fundos. Às vezes se confundia entre fundo patrimonial, fundo soberano ou fundo privado, e realmente estava um pouco confuso. E esse novo texto, eu já comentei isso, eu tive presente na apresentação inicial desse novo texto, eu acho que veio bem estruturado, bem organizado. Claro, a gente está debruçando, eu faço parte de uma comissão que estou estudando esse texto, e eu assim, acho que a internacionalização, eu vi uma apresentação do senhor e da CAPES, do presidente da CAPES e do professor Mauro também, que agora eu acredito, comentei que agora eu acho que melhorou bastante. A questão dos fundos patrimonial e fundo soberano, ele veio agora mais estruturado, mostrando o que é uma coisa, o que é outra coisa, e o que a universidade pode ter. A questão dos fundos adicionais, garantindo que o orçamento das universidades será um orçamento público, isso é apenas um adicional ao orçamento. A questão das fundações, e não necessariamente como estava inicialmente, aquela questão de OS. A questão da observância da autonomia da universidade, eu acho que isso para a gente é fundamental. O meu reitor já defendeu isso, nós defendemos publicamente isso, a questão da autonomia das universidades. E outros itens que foram incluídos ou excluídos desse processo, dessa apresentação, que eu acredito que faz o texto ficar bem melhor do que estava inicialmente. Acho que ainda cabe algumas contribuições, secretário. Mas o que eu pedi a palavra, não só para dizer que o texto está bem estruturado e agora assim, muito mais claro, agora eu já consigo enxergar onde que a gente pode chegar, mas eu gostaria de uma explicação, alguma fala sobre os indicadores. No contrato de desempenho, ele traz a questão dos indicadores e eu gostaria de alguns esclarecimentos, ou o que é exatamente esses indicadores e como é que será esse contrato de desempenho. Recebi um recado aqui que o pessoal seja mais objetivo, que o secretário tem horário de voo, senão nós vamos encher de perguntas e não teremos as respostas. Acho que é a Tânia que está... Maurício. Não, Maurício. Boa tarde. Vou ser bem objetivo, então. Maurício Freire, da UFMG, reitor de planejamento. Com relação ao Futurice, né, a gente já está discutindo algumas coisas, alguns grupos de trabalho, né, na universidade, no próprio Forplad. Existe uma preocupação com relação à isenção fiscal, né, que é prevista, né, que se ela já está negociada com o Ministério da Economia, porque nós já montamos grupos de trabalho nesse fórum sobre os fundos patrimoniais, e a lei foi aprovada e justamente a questão da isenção ela foi vetada, né? E esse processo de constituição dos fundos ele está parado nisso. Agora, com relação à fala do Tomás, existe uma preocupação com relação a essa divisão, né, do nosso orçamento, no nosso caso, entre o órgão 26.000 e esse órgão 93.000, né, da rolagem da dívida, que primeiro que ele não está igualmente distribuído entre as IFES, né? Tem IFES que estão com mais de 30% de orçamento, né, no 93.000 e outras com muito baixo, e outros órgãos do governo também. E se, no caso que nós já tivemos, né, não esse ano, mas, por exemplo, em 2017, se a gente não tiver a LOA aprovada, se tem uma perspectiva se os 12avos legais que às vezes vão ser repassados em relação ao que está no 26.000 ou com a soma no 93.000, que isso daria uma diferença muito grande. Obrigado. Tânia. Boa tarde a todos. Tânia, da Unifesp.
Primeiro, uma pergunta rápida sobre o Futurice. Eu não li o texto completo, só assisti a apresentação. Não ficou muito claro a respeito da fundação? Aqui, secretário. Ele parece que a fundação foi incluída, mas não deixou de haver um modelo de gestão por terceiro, seja a fundação de apoio, seja a AOS. Então, só um esclarecimento a respeito disso. Talvez, para mim, não ficou claro se é isso ou não. E a segunda questão é sobre orçamento, complementando um pouco o que o colega Maurício falou. A gente sabe que essa regra de ouro ela tem um caráter de crédito suplementar e ela não será aprovada junto com a lei orçamentária. Então, uma das preocupações nossas, a gente tem discutido entre nós pró-reitores aqui, é a questão dos contratos, do funcionamento da instituição. A partir do momento que a lei for aprovada com, como disse o Maurício, 60%, 70% do orçamento referente a 2019, como que a gente vai proceder em relação ao funcionamento da instituição. Então, é uma coisa que está preocupando bastante a gente, porque creio que a regra de ouro não vai ser aprovada junto com a PELOA, né? Como ela tem caráter de crédito suplementar, ela deve ser aprovada no segundo momento, após a medição trimestral do desempenho do PIB e etc. Então, são as duas questões. Obrigada. A gente finaliza o primeiro bloco com o Pedro, também da Unifesp. Bom, boa tarde, Arnaldo, Tomás, obrigado por estarem aqui no nosso fórum. Vocês anunciaram o cronograma que haverá agora a consulta formal dentro dos critérios do decreto específico para os projetos de lei que sofrem consulta pública, né? Nesse decreto, há uma solicitação de que os documentos pertinentes, além do projeto de lei, acompanhem a documentação que vai para a consulta pública. Eu entendo que pelo menos 2 documentos deveriam ir juntos. Uma manifestação do Ministério da Economia, né, sobre os 100 bilhões que estão sendo destinados aos 2 fundos e que passam, evidentemente, pelo Ministério, porque tem perda de arrecadação por incentivo fiscal, tem patrimônio da União, tem uso de um fundo que estava previsto para outra finalidade, que são os fundos constitucionais. Então, é importante que a gente saiba que o Ministério da Economia está acompanhando, aprovando, para nos fazer uma discussão à parte, já que grande parte da capitalização desses fundos vem de patrimônio que está sendo gerido pelo Ministério da Economia e por arrecadação que é gerenciada pelo Ministério da Economia. O outro documento que parece importante para a consulta é o parecer jurídico das 15 leis que estão sendo alteradas, né, para a gente entender a fundamentação jurídica que permite essas alterações, né. Então, eu acho que agora que a consulta vai, então, seguir o rito que é previsto pela legislação, que ela possa ser o mais completa possível, o mais formal possível, porque ninguém quer que futuramente o projeto depois seja questionado por não ter cumprido essas exigências. Uma segunda pergunta sobre o impasse que nós estamos agora, né? Porque a primeira proposta tinha muitas falhas, por mais que ela tenha estimulado o debate, ela criou uma reação muito negativa da comunidade acadêmica, né? E como mantém-se o nome, é como se, né, como é a mesma proposta melhorada, quer dizer, quais são as condições para que, no debate com as universidades voltem a ter algum tipo de abertura para a construção da proposta, se sentir, né, capazes de poder aceitar e aprovar a lei futuramente, né? Então, todos estamos aqui interessados em que as nossas universidades sobrevivam e tenham mais capacidade de investimento, de pesquisa, de ensino. Então, mas nós temos agora uma espécie de anticorpo que foi criado dentro das universidades porque o primeiro texto era anticonstitucional, tinha vários problemas, criava a condição de obrigatoriedade da OS, enfim, tudo que a gente conhece, que vocês receberam pelas críticas e que, de fato, a versão atual é muito melhor, né, inclusive porque absorveu grande parte das críticas, né? E, além disso, há um outro problema, que, por mais que tecnicamente o texto esteja melhorando, como disse aqui o reitor Ubaldo, né, nós sofremos muito esse ano com todos os constrangimentos orçamentários, né? Isso criou também uma relação de antagonismo da universidade com o governo, e o nosso ministro tem sempre pisado nas universidades, nos professores, na ciência, como se fossem adversários do país e do governo, né? Então,
Eu queria entender um pouco mais qual vai ser a articulação política, para além do próprio texto de lei, que vai se fazer para que, de fato, a gente consiga entrar nessa concertação, nesse espaço de diálogo que vocês estão propondo, porque, na conjuntura atual, está muito difícil. Mesmo vocês tendo agora liberado 100% do recurso, que a gente sofreu muito esse ano, com todos os constrangimentos orçamentários e também com os ataques que têm sido feitos às universidades. Bem, sobre o Rosalvo, né, do Federal do Ceará, perdão, Sergipe. Ali está. Inclusive, está bem pertinho aí, né, Almir? Grande, está ali perto, né? Está do lado. Perdão, Sergipe. Falando sobre aquela questão da mudança do regimento interno das instituições. Na verdade, assim, como tem algumas... no próprio contrato de desempenho, pressupõe algumas alterações. E aquelas alterações, o que a gente quer é uma homogeneidade de normativos, para que não gere dúvida, especialmente sobre eventuais questionamentos futuros do TCU. Mas, assim, o texto, eu convido a ler o texto, porque não adianta a gente ficar discutindo uma coisa que você não está vendo e eu estou falando. Então, senão vai criar uma outra assimetria de informação. Isso, é isso que eu ia falar. Na verdade, a gente estava pensando em fazer uma coletiva para mostrar todos esses dados, mas a gente preferiu falar até pegando a sua sugestão, conversar primeiro com a comunidade acadêmica para depois fazer uma coletiva formal para todo mundo, né? Então, eu gosto dessa sua definição de que com mais diálogo se faz uma construção coletiva, mas não há nenhum problema, Tomás. Eu peço, viu, Tomás, que você compartilhe o texto com todo mundo aqui do Forplad para que a gente não tenha nenhuma dúvida, e não é por isso que, na verdade, eu imaginei que os leitores já tinham passado para os senhores, então eu peço desculpas, mas aí a culpa é minha, não tem nada a ver, mas assim, enfim. Mas acho que assim, eu gostaria que os senhores se empenhassem para enviar sugestões até o final do mês, porque realmente a gente está correndo contra o tempo. Mas realmente, assim, eu acho que essa questão de universidades federais são diferentes das americanas. Aqui ninguém quer impor o modelo americano para ninguém, não. Acho que a gente tem um patrimônio nosso, uma cultura nossa. O que a gente quer é reduzir barreiras para a gente competir em igualdade de condições com qualquer universidade. Eu entendo que numa universidade como essa, um aluno aqui de Joinville vai competir em igualdade de condições com a Universidade de Harvard, até porque o capital humano é a primeira vez na história da humanidade que o próximo milionário não está condicionado ao vínculo familiar dele pregresso. Tem a ver com o potencial que ele tem e a tecnologia reduz essas barreiras. Então, não se trata de uma imposição de métodos lá de fora, mas precisa a gente entender que a gente tem um grande espaço, um grande potencial para alcançarmos aí a vanguarda, inclusive nos rankings internacionais. Acho que a gente pode mais, então a gente tem que sim se basear nas melhores práticas nacionais e internacionais. Dulce, falando, né, que o texto está mais bem estruturado, mas pode ter alguns avanços, e é por isso que a gente está aqui realmente para escutar essas sugestões. Para falar um pouco dos indicadores, assim, a gente tem que construir esses indicadores conjuntamente. Então, o contrato, primeiro o projeto precisa ser aprovado, para depois ele ser discutido ou não, se vai ser aceito ou não pelaquela instituição por meio do seu conselho superior. Se ela entender que quer participar, a gente vai fazer, ao longo desse tempo, uma discussão de quais serão os indicadores que serão baseados o próprio contrato de desempenho. O que a gente deixou claro no texto? Que, falando até um pouco das especificidades de cada instituição. A gente quer premiar a variação percentual de cada instituição, ela competindo com ela mesma, de forma que o avanço que ela tem faz com que ela seja mais premiada. Então, mas eu posso citar alguns indicadores, né? Por exemplo, no caso de PDI, a própria matriz OCC prevê a questão de patentes. Nunca foi implantado, mas tem lá. O decreto que baliza a matriz OCC está lá. Então, esse é um indicador que a gente pode pensar. Logicamente que a gente tem que sempre pensar em razões, né? É lógico que uma universidade consolidada vai produzir mais patentes do que outras, que não têm um corpo tão grande ou não tenham tantas bolsas. Então, a gente tem que relativizar isso, dados os investimentos que tiveram essas instituições. Então, na prática, o que a gente quer valorizar é o desempenho, é a cultura do esforço. É isso que eu tenho falado ao longo do tempo. A gente nem tenta pensar no modelo que é um assistencialismo a qualquer custo sem restrição fiscal e nem a meritocracia dos mais ricos. A gente quer aqui implantar a cultura do suor. Quem correr mais atrás vai ganhar mais.
inclusive competindo consigo mesmo. Então, sobre os indicadores, ainda tem um tempo para a gente avançar. Convido a todos, amanhã, dia 22, será lançado o ranking das empresas juniores sobre universidades empreendedoras. Então, já tem vários indicadores que a gente possa avaliar. Não quer dizer que a gente vai usar o mesmo ranking, mas a gente pode também tentar. Isso vai ser lá no Congresso Nacional, tá? Amanhã, dia 22, às 11 da manhã. Lá será feito um ranking das universidades empreendedoras, segundo a visão dos alunos, né? Maurício, falando sobre a isenção fiscal, esse é o ponto, Maurício. A gente aqui, que eu estou dizendo, nenhum país do mundo se desenvolveu prescindindo de responsabilidade fiscal ou de não investir na educação como polo do seu crescimento e desenvolvimento econômico. Aqui a gente está juntando das duas formas. Então, para que a gente tenha uma isenção fiscal, a gente tem que ter métodos de compensação. Esses métodos de compensação são discutidos constantemente entre o Ministério da Economia e o Ministério da Educação. Tanto é que isso se reflete na nossa parceria em relação ao próprio descontingenciamento. Essa parte do orçamento condicionado não foi igualmente distribuído. Eu acho que não vale a pena a gente entrar num debate e, às vezes, sofrer por antecedência. O que eu garanto é que a gente terá o mesmo esforço que a gente teve esse ano, brigando para que a gente consiga ter ter os recursos segundo a própria LOA, segundo o próprio orçamento inicial. Então, eu não ficaria discutindo se a gente vai usar 1/12 ou não, até porque, nesse ano que se passou, teve uma concomitância entre o crédito suplementar e a LOA. Então, não vejo que será tão diferente a aprovação de um com o outro. Geralmente, isso é aprovado conjuntamente. Tá? É uma discussão em conjunto que a própria Secretaria do Orçamento Federal faz com o Congresso Nacional, escutando todos os outros envolvidos. A Tânia, falando um pouco do papel das organizações sociais e da Fundação de Apoio, de novo, o texto, a essência do texto ela é a mesma, mas a forma está muito melhor e o detalhamento também. Então, Tânia, o que eu queria deixar bem claro é que não houve não teve nenhum objetivo de transferir gestão das universidades para organizações sociais. Nunca foi esse o objetivo, não será e não está escrito isso. O que a gente entende é que a gente quer dar segurança jurídica para que a gente seja avaliado pelos objetivos e não mais pelo processo. Eu acho que isso é autonomia. A autonomia da universidade é você poder focar no resultado, focar na pesquisa. Então, o que a gente quer é premiar esses indicadores de resultado. Então, se a universidade optou ela contratar uma organização social ou uma fundação de apoio ou fazer diretamente, pouco vai importar para a gente. O que a gente quer é dar segurança jurídica para que, se eventualmente contratar, para que o reitor, depois de finalizado o seu mandato, não fique respondendo 5 anos, que é o que acontece hoje. Então, o que a gente quer é fazer uma discussão muito séria com o Tribunal de Contas da União, para que a gente não fique aí, perdemos 20 anos discutindo o papel das fundações de apoio. Né? É verdade que muito se melhorou, mas acho que a gente pode dar um segundo salto de qualidade agora. Então, acho que você repete um pouco da preocupação do Maurício sobre a regra de ouro e o orçamento. De novo, a regra de ouro vai ter uma PEC que vai revisar definitivamente também. Então, uma coisa é o crédito suplementar, que será aprovado, e outra coisa é a regra de ouro, uma discussão definitiva, e é uma discussão bem mais ampla do que o orçamento do ano que vem. Mas eu estou muito tranquilo de que esse debate tem amadurecido bastante no Congresso Nacional, e os presidentes das casas estão bem com subsídios bastante robustos para tomar a decisão correta. Pedro, falando sobre os documentos necessários para a consulta pública formal, o decreto 9191, de novo, se eu mandasse uma medida provisória, o documento que você tem é uma exposição de motivos. A gente optou em fazer um diálogo aberto, contínuo e franco. E, acima de tudo, a gente, para qualquer texto que envolva vários ministérios, a gente tem um parecer, mesmo que não tivesse a consulta pública, tem os pareceres de todos os ministérios. Isso sempre foi feito assim, e isso é julgado, inclusive, pela CCJ, quando entra na Câmara e no Senado. Então, falar em inconstitucionalidade, inclusive que deve ser discutida pelo Supremo Tribunal, dizer que o projeto era inconstitucional, acho que é um pouco forte. Mas eu te garanto que a gente está em discussão, inclusive amanhã tem uma reunião na Casa Civil, discutindo com todos os outros ministérios, falando sobre, inclusive, sobre essas regras de compensação para a gente poder ter
a isenção fiscal para o fundo patrimonial, que é a própria preocupação do Maurício, e toda a discussão também de recursos próprios. Então, por exemplo, a gente está falando de R$ 1 bilhão, né, de recursos próprios da universidade, institutos federais e hospitais universitários. Isso também tem que ser compensado. Então, a gente vai estar discutindo com eles vários desses métodos de compensação também. Desde sempre, discutimos com todos os ministros. Assim que eu apresentei o projeto, foi o primeiro, a gente foi no presidente da República, foi o ministro Onix, foi o ministro Paulo Guedes, foi a todos os ministros. O ministro Paulo Guedes, que acho que muita gente tentou fazer conflito entre o Ministério da Educação e o Ministério da Economia. E eu acho que assim, o Ministério da Economia é bem grande, assim como o Ministério da Educação. Não quer dizer que todo mundo concorde com tudo. Mas a gente conversou com todos os secretários especiais, todos são muito favoráveis ao projeto, muito, e tanto é que estão pensando em soluções para nos ajudarem a conseguir incentivar por meio da captação de recursos próprios. Então, se o futuro se fosse só uma salinha, ele já seria, acho que, um grande legado para a sociedade e para a comunidade acadêmica, porque é algo que tem tentado há 30 anos. E é pela primeira vez que o Ministério da Educação pautou esse debate e está conseguindo. Nenhum ministro anterior fez isso. Então, sobre a questão do ministro, a da comunicação, acho que a gente tem que pensar o seguinte, está refletido em grande parte nos números. Cada um tem uma forma de comunicação. Quem sou eu para criticar, né, a sua reitora ou eu criticar o meu ministro? Eu acho que assim, o ministro é professor universitário. Pode ser que a forma dele seja diferente do que a gente está acostumado. Mas, de novo, em 30 anos, nenhum ministro conseguiu recurso próprio e diretamente para as universidades e institutos federais. Ele está conseguindo. Então, eu prefiro um ministro que me traga mais recursos duradouros para as universidades do que, às vezes, ficar questionando o jeito dele falar. Eu entendo assim, eu sempre converso com ele continuamente, e a gente tem uma relação muito próxima, mas o que eu garanto a vocês é o seguinte, se tem um recurso descontingenciado em 100%, foi fruto de uma batalha que ele, o tempo todo, ele está próximo do presidente, próximo do ministro Onix, próximo da Junta de Execução Orçamentária, para conseguir esse recurso. Então, ele conseguiu. Acho que a gente tem que dar parabéns por ele ter conseguido esse recurso. Muitos outros ministérios foram mais contingenciados e não conseguiram. Então, isso mostra a preocupação que ele tem com o mundo acadêmico. Então, acho que assim, eu não vejo... de novo, acho que assim, o mundo acadêmico permite a pluralidade de opiniões e de manifestações e de formas. E aí, até voltando um pouco ao Baldo, eu não estou preocupado na adesão, a participação de 100% das instituições federais no dia 1 do Futurice, não. Mas eu tenho certeza que das 63, pelo menos 20 estarão. Então, dizer que o Futurice está fadado ao fracasso, que o nome não pode, tem que mudar o nome, que ninguém aguenta mais, acho que isso, com o tempo, tudo passa. Toda a discussão de autonomia universitária foi feita na EBSER, foi feito também com o Reúne, e com o tempo todo mundo aderiu. Eu sou uma pessoa que já sou um pouquinho vivida na administração pública federal e tenho bastante paciência. E entendo que, com o tempo, as pessoas percebendo que vão vir mais recursos, e isso garantirá mais autonomia, todo mundo vai querer participar. Agora, tudo na vida é risco e retorno. Os primeiros a entrarem serão mais beneficiados que os outros, porque terão mais recursos. Então, eu entendo que é um projeto em construção, contínuo, mas, na minuta, também a gente deixa claro que não vai ficar aberto para adesão a todo momento, não. Serão 24 meses, e aí a gente pode prorrogar ou não. Então, sim, eu acho que isso é saudável. Então, eu acho que não teve nenhum projeto, e acho que deve ser assim mesmo, no mundo acadêmico que tenha 100% de aceitação. Se tiver 100% de aceitação, é que está errado. Então, eu vejo que o projeto reflete a pluralidade de opiniões que a gente tem, que é a maior riqueza que a gente tem na academia. Obrigado. Secretário, a gente gostaria de estender mais o diálogo, mas estão me mandando uma mensagem atrás da outra que está no horário. Eu vou passar, nós temos 4 minutos, Tiago. O Tiago parece que tem uma pergunta e, para encerramento, passar para as considerações finais do secretário. Então, já que é o meu último fórum, eu tenho direito à última pergunta, não é isso? Então, na verdade, a gente vem com uma preocupação muito grande, e não acho que desde a época que a gente vem nessa discussão, Tomás ainda era coordenador, a gente tem uma complexidade muito grande com relação à captação de recursos próprios pelas universidades. Então, a gente hoje tem uma sobrevivência por conta das fundações de apoio, mas a gente tem um entrave imenso por conta dos recursos próprios,
sobretudo agora com a necessidade de que ele seja documentado com um nível de antecedência muito grande, como é na Peloa, já ter todos os instrumentos serão realizados em 2020. Então, isso é impossível, tem dificuldade muito a gente de captar recursos por meio de recurso próprio. Então, eu gostaria de fazer um pedido, né, que isso seja uma prioridade do governo para que a gente possa ter mais captação de recursos pelas universidades e poder utilizar esse recurso, que aí volto para o segundo ponto, que é a questão de que vocês se preocupem com a liberação do superávit de 2018. Esses recursos foram captados por pesquisadores, por laboratórios, e eles são utilizados para a compra de insumos, para a compra de equipamento, e era o que estava dando assim deixando as universidades um pouco mais aliviadas, e agora ele vem, dos últimos anos para cá, sendo contingenciado. Então, o superávit 2018 e o excesso de arrecadação 2019, fruto exatamente disso. A gente não sabe quando, que empresa vai querer financiar projetos, e esse recurso é para pagamento de insumos, é para pagamento das despesas dos projetos, e isso gera também equipamentos que vêm, laboratórios que são gerados frutos dessa parceria. Então, a gente queria que falasse um pouquinho sobre como está essa questão da negociação do superávit 2018 e do excesso de arrecadação 2019, se a gente ainda vai ter condições de utilizar esse ano esse recurso, e do que é que vocês estão planejando para o exercício 2020, para que a gente, de vez, consiga acabar com essa barreira, esse entrave, que é os recursos, a captação por meio de recursos próprios. Bem, sobre a questão do superávit financeiro, e, na verdade, a gente ainda está contingenciado. No caso, a CESU, 122 milhões, né, Tomás? A gente teve uma rodada de leilão de petróleo muito bem sucedida, e vamos ter a sessão onerosa. Isso vai permitir que muitos dos ministérios sejam descontingenciados. Inclusive, essa sinalização que nos permitiu, de alguma forma, antecipar essa liberação dos 100% dos recursos que são destinados ao custeio. Então, na prática, a gente vai trabalhar para que a gente tenha 100% do que foi orçado, né? Agora, é uma discussão que não depende nem só da economia. A economia é o interlocutor, né? Depende do cenário de receitas e da atividade econômica. Se for positivo, igual todo mundo está esperando, estamos agora numa tendência de alta, isso tende a liberar recursos para todos os ministérios. Isso, mas mais ou menos, é porque depende do ano anterior, e isso foi sempre utilizado para você suprimir ali algumas contas, né? Então, na prática, eu acho que essa é uma discussão que a gente tem que fazer. A gente está aqui o Forplad, acho que ele precisa discutir realmente não só os orçamentos das universidades, mas discutir realmente toda a discussão de metas fiscais, o orçamento fiscal, a importância de uma PEC do gasto. A gente está no cenário que a gente precisa mostrar que assim, a gente tem responsabilidade fiscal, só que a gente também tem compromisso com o desenvolvimento educacional. Acho que esse é o momento. Esse é o momento que a gente dá uma grande inflexão no país. Então, é um momento que a gente mostra que, inclusive para a sociedade, que a gente está dando um retorno que eles nos subsidiam por meio dos seus impostos. Então, isso para mim, acima de tudo, transparência é o meio onde a gente exerce nossa autonomia universitária, mostrando que o investimento que a sociedade faz nas universidades tem um retorno ainda maior. Então, é isso que a gente está... E toda vez que eu venho para cá, eu fico extremamente empolgado, e eu digo que, por exemplo, no caso, o meu tributo pago, eu fico muito orgulhoso de ver algo como aqui a Federal de Santa Catarina. Então, assim, acho que isso é o tipo de... eu acho que a gente tem uma janela de oportunidade para fazer com que o MEC possa ajudar na promoção desses projetos. Acho que a gente se comunica muito para dentro do mundo acadêmico. A gente precisa ampliar a nossa rede para fins de comunicação mais global. Então, lutaremos por esse orçamento, assim como em 2020. Então, assim, e nada impede que a gente também tenha que fazer as nossas revisões contínuas. Então, o contrato de desempenho, também eu não expliquei muito isso, mas ele também é uma fonte, pensa da seguinte forma, da mesma forma que o recurso próprio é receita adicional, o contrato de desempenho também é recurso adicional por meio da redução da despesa. Significa dizer o seguinte: se eu tenho vou falar uma despesa de pessoal porque é a maior despesa que tem na universidade. Se, de alguma forma, há uma redução de despesa de pessoal de um percentual para o outro, esse percentual geralmente vai para a Caixa do Tesouro Nacional. Agora, por meio do contrato de desempenho, no futuro, isso irá para a universidade. Então, qualquer redução de terceirização, qualquer melhora de gestão, por meio do controle da despesa, volta também com recurso adicional. Essa é uma questão. E aí, o que eu acho que é bastante importante, que eu também não citei,
para mostrar que o superávit financeiro, eu ainda acho que isso foi uma forma disfarçada de incentivar o recurso próprio, a captação de recurso próprio. Então, assim, o que a gente quer fazer é dizer que toda essa captação é receita privada. Então, os maiores captadores serão, inclusive, os professores, os técnicos administrativos e os estudantes, dizendo que isso é natureza privada e não, inclusive, obedece ao teto do STF. Então, é uma forma, eu tenho repetitivamente falado isso, mas os profissionais da educação se tornam aí, a gente valoriza tanto a educação, que a gente acredita tanto na educação, que a profissão de professores e técnicos administrativos será a melhor do país. Então, não tenho dúvida disso, e quem sabe um dia vocês poderão me recepcionar aí na universidade de vocês. Mas agradeço, Thiago, o convite. Peço que me convidem para os próximos, tentarei, e é sempre prazeroso visitar universidades, e repito, tenho aprendido muito, e se puder fazer em parques tecnológicos, então vou agradecer ainda mais, que eu tenho visitado bastante. Obrigado, e até a próxima, gente.